estou eu aos comandos de um avião no Museu do Ar em Alverca. Eu sou um apaixonado por aviões e por isso tinha aqui 3, 4 anos, já era nessa altura apaixonado por aviões. Sou apaixonado por viagens e sou apaixonado pelo mundo. Acho que sou um cosmopolita e por isso esta fotografia aos comandos de um avião resume algumas das minhas paixões. Estamos à conversa com Gonçalo Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nasceu em Lisboa em 1979, foi diretor da Global School de Direito da Católica, tinha menos de 40 anos e hoje é lá professor. No currículo vasto, lê-se ainda que foi secretário de Estado, adjunto e para a modernização administrativa no segundo e curto governo de Passos Coelho. Foi ainda assessor e consultor nas presidências de Cavaco Silva e agora com Marcelo Rebelo de Sousa. Profundo conhecedor do fenómeno das migrações, escreveu que Portugal é hoje um dos países europeus com maior índice de envelhecimento. O país tem falta de mão de obra e registra desde 2001 uma média de 75 mil imigrantes por ano. Portugal precisa assim de pessoas. Em 10 anos perdeu 200 mil cidadãos. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O Kia EV6 é um modelo que vai para além do futuro. Aproveite o tempo deste podcast para utilizar o carregamento ultra rápido. É capaz de alimentar a bateria dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos. É muito mais liberdade de condução para si. Saiba mais sobre o Kia EV6 em kia.pt. Kia. Movement that inspires. Gonçalo, então contavas-me que esta fotografia revelava a tua paixão por aviões. Tu lembras-te da tua primeira viagem de avião? Lembro-me da minha primeira viagem de avião, tinha 2 anos e meio e fui com os meus pais a Londres. Também tenho aqui uma fotografia de mão dada com um bob inglês, com um polícia inglês. E desde então, enfim, viajei sempre muito, primeiro com os meus pais, depois por mim, hoje muito em trabalho. Mas gosto muito de viajar, e acho que isso também revela uma certa abertura ao mundo que eu tenho, que depois também se transmite naquilo que eu estudo e naquilo que eu penso. Acho que há muito esta visão de abertura ao mundo que me foi dada por essas viagens que fiz com os meus pais desde cedo. Eras filho único? Sou filho único e ser filho único tem muitas desvantagens, mas também tem algumas vantagens. Tinhas os pais só para ti? Só para mim, e era mais fácil viajar, porque viajávamos os 3 e, portanto, era sempre mais fácil. Mas, de certa forma, havia facilidade na tua família para viajarem muito? Havia facilidade, a minha família vivia muito bem, eu tive uma infância e uma adolescência claramente privilegiada, embora tenha sempre havido, por parte dos meus pais, uma preocupação, que eu não sei se era intencional ou não, de que eu tivesse contacto com o mundo real, com a realidade. Por exemplo, a minha mãe era professora na escola primária, em Marvila, em Lisboa, e eu ia muitas vezes com ela, naquela altura. Bernardo, lembras-te que aquela zona de Marvila, que é hoje Marvila, que é hoje uma zona trendy, ali da rotunda do relógio, do aeroporto até ao Rio, era uma enorme zona de bairro de Lata. E era nessa zona que ficava a escola onde a minha mãe dava aulas. E eu ia muitas vezes com ela para a escola, nas férias. A certa altura eu aprendia música, aprendi piano e, portanto, compunha as marchas populares que dançavam na escola e conhecia essa realidade. Evidentemente não era o meu mundo, não era o meu dia-a-dia, mas conhecia essa realidade e isso acho que foi muito formativo da minha personalidade, no sentido em que vivia numa bolha, mas tinha esse contacto com a realidade. Por outro lado, o meu pai é da Guarda. O teu pai era advogado? O meu pai é advogado. Mas os teus pais são vivos ainda? Os meus pais estão vivos, os dois, graças a Deus, e muito bem de saúde. O meu pai ainda hoje trabalha, é advogado e professor universitário, mas é da Guarda. E, portanto, nós íamos com muita frequência, nas férias também, à Guarda. E eu ali via uma outra realidade. Já não essa realidade urbana dos subúrbios de Lisboa,
mas uma realidade do mundo rural, do Portugal profundo, nos anos 80, de um Portugal profundo, de uma economia de subsistência em que as pessoas semeavam as próprias batatas que comiam, matavam o porco que comiam ao longo do ano, e eu vi essa realidade também, e via de próximo, de perto, de pessoas da minha família. Passavas lá férias de verão, algumas férias de Natal. Com primos. Com primos que viviam lá, com primos que vinham de Lisboa, de outras partes do país, com esse contacto. Para mim, aquilo que hoje se diz das crianças que acham que um frango vem numa caixa de plástico, isso para mim nunca era assim, porque eu levantava-me e ia buscar os ovos ao galinheiro, e portanto essa realidade também sempre esteve muito presente. E essa diferença que havia, ou se calhar não havia, entre ti e os primos que viviam lá nessa altura, nesses anos 80, era real, era notória? Era notória no acesso que havia às coisas, claro, porque eu viajava, porque eu tinha acesso a muita coisa, e aqueles que lá estavam não tinham tanto, mas entre nós nunca senti nada disso. Éramos crianças, divertíamos-nos. Mas no sentido de haver um Portugal que andava mais atrasado na Guarda e em tantas outras regiões do país, se calhar mais longe do litoral. Sim, mas o que eu senti, mais do que essa diferença, o que eu senti foi que todos os primos acabavam por sair. Mais do que sentir uma grande diferença entre pessoas da mesma geração, o que eu senti é que as pessoas da minha geração acabaram todas por sair. E ou vinham para Lisboa, ou iam para Coimbra, ou iam para o Porto estudar, e acabaram por sair. E, portanto, com o evoluir do tempo, e ainda hoje lá vou, a minha avó já faleceu, infelizmente, mas ainda hoje lá vou, aliás, recuperámos a casa para manter essa tradição, e o que se vê é que só há pessoas de muita idade e a desaparecer, e, portanto, aquelas aldeias, aquelas vilas estão a ficar completamente desertas. E, nesse aspecto, isso é muito notório, ou seja, há ali um êxodo muito claro, que começou na geração dos meus pais, mas que na minha isso também se sentiu. É um Portugal que começa a ficar muito esvaziado. É um Portugal deserto, é assustador viajar ali por aquelas aldeias em que em algumas delas não se vê pura e simplesmente ninguém, e noutras se vê meia dúzia de pessoas com muita idade. Portanto, é muito clara essa desertificação do interior de Portugal. E isso, como é que tu achas que se dá à volta? Eu acho que isso é muito importante nós olharmos, é um tema que me apaixona, o tema da demografia. Nós temos que olhar muito seriamente para a demografia do país de dois pontos de vista. Por um lado, na sustentabilidade demográfica do nosso país, que está a cair. Portugal, durante 10 anos, perdeu, como disseste há pouco, 200 mil residentes. É impressionante. Perdia pessoas. E pelas projeções da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nós vamos perder 2 milhões de pessoas em 30 anos, o que significa que podemos ser 8 milhões daqui em 2050. Mas é um problema que não é só português, não é? É um problema que não é só português, mas é mais grave em Portugal. A crise demográfica está a afetar muitas zonas do globo, ou muitos países. É verdade, e é um problema de países desenvolvidos, claro. É verdade. Sim. Nós olhamos para esses índices de natalidade e são baixos nos países desenvolvidos, mas atenção, em Portugal é pior. Sim. Portugal é o segundo país, neste momento talvez o primeiro da Europa, ali competindo com a Itália, o quarto mais envelhecido do mundo, e o problema é um problema real e um problema de sustentabilidade. E esse problema é agravado no interior do país, porque aqui ainda há uma assimetria grande entre o interior do país e o litoral. E, portanto, eu acho que nós temos de o combater de frente, acho que temos de olhar para ele como uma prioridade absoluta. É o déficit, eu costumo dizer que é o déficit mais grave que nós temos no país, porque o déficit das contas públicas nós já percebemos que o conseguimos combater. Claro. Com mais ou menor dificuldade, com mais ou menor aperto, nós conseguimos enfrentar o déficit das contas públicas. Com mais ou menos cativação. Sim, exatamente. mas o déficit demográfico, esse é muito difícil de enfrentar. Porque, repare, ele tem duas componentes, basicamente. Por um lado tem a componente da natalidade. Mas a natalidade não se muda por decreto. E não conseguimos que ela aumente rapidamente, e ainda há outro problema. Eu lembro de Cavaco Silva dizer há muitos anos o que é preciso fazer para que os portugueses tenham mais bebés. É verdade. Aliás, foi uma frase cómica na altura, sim, porque a resposta era óbvia. Mas... Sim, mas é verdadeira, portanto chamou a atenção para um problema, isso já tem uns anos, eu estava nessa conferência, lembro-me bem disso, já tem uns anos, mas esse problema mantém-se, e repara, se me perguntas o que é preciso fazer, eu acho que não é
é a despejar dinheiro, acho que não é passar cheques às pessoas. Também houve algumas propostas, tanto do PSD como do PS, para emitir cheques para as famílias. Acho que não é essa a via, até porque, como eu dizia há pouco, é um problema de países desenvolvidos, portanto, é um problema de países ricos. Não é a dar dinheiro às pessoas, é provavelmente a garantir as condições de trabalho, a harmonia entre a vida pessoal e a vida profissional, garantir que há a possibilidade de partilha das licenças parentais. Enfim, e olhar também de forma diferente para a questão da imigração, que é uma questão que tu tens também estudado muito e falado várias vezes em muitas entrevistas, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás e já vamos ao tema da imigração, para falarmos um bocadinho sobre a influência do teu pai. Dizias que ele era da Guarda, é advogado, ele foi muito importante na tua formação como no direito e depois mais tarde? O meu pai foi decisivo na minha formação e na minha vida, é a minha grande referência. Os meus pais, o meu pai e a minha mãe, foram os dois decisivos, cada um à sua maneira. Eu desde muito pequeno que olhava para o meu pai com muita admiração e, portanto, tudo aquilo que envolvia a advocacia ou falar em público, lembro-me de, com 4 ou 5 anos, vestir a toga dele e pôr-me em cima de um sofá a discursar, e, portanto, isso foi sempre muito evidente na minha vida, e que, aliás, os meus interesses sempre se orientaram para as ciências humanas, para o direito, para a política, para a história, e, portanto, sempre foi muito para aí esse meu interesse, isso muito influenciado pelo meu pai. Vocês falavam muito política em casa? Nós falávamos muito política, falávamos muito de direito, falávamos muito de sociedade em casa, sempre. Família à direita? Tu és um homem de direita? Centro-direita, sim. Centro-direita? Centro-direita, sim, acho que sim. A minha mãe talvez até com uma origem um pouco mais de esquerda, mas depois foi arrastando para o centro-direita. Tu és um homem de direita que és reconhecido como alguém que facilmente faz pontes ou acha que são importantes as pontes, por exemplo, com o Partido Socialista? Eu sou essencialmente um moderado, sabes? E eu acho que hoje, o que faz... Eu uma vez escrevi um artigo sobre o regresso dos moderados. Eu acho que faz muita falta... Para já acho que somos a maioria. Acho que, se formos ver nas eleições, correspondemos talvez a 80% do eleitorado. Mas depois não temos essa voz, porque os radicais estão a tomar o espaço público. E eu sou essencialmente um moderado a quem a vida deu a sorte de ter alguma voz. E, portanto, eu não a quero perder. E acho que é importante, e se tenho algum objetivo na vida, é recuperar essa participação de quem é moderado e, portanto, no fundo, quem olha para as questões de um ponto de vista mais neutral e não tão extremista, digamos assim. A pergunta é difícil porque tem uma resposta muito vasta, mas agora que estamos a chegar aos 50 anos de Abril, porquê é que achas que o país foi perdendo essa moderação? É uma pergunta difícil, até porque se nós olharmos para os dados, e nós temos estado nos últimos tempos a olhar muito para a evolução, temos aliás uma fundação, tem uma exposição sobre as 5 décadas da democracia e organizámos vários programas, alguns deles até aqui na SIC sobre isso, e se nós olharmos para o país evoluiu, melhorou de uma forma extraordinária, em aspectos tão importantes como a educação, como o analfabetismo, como a mortalidade infantil, como a mortalidade das mães na nascença das crianças. Portanto, houve vários aspectos em que Portugal evoluiu extraordinariamente. E nós ouvimos um discurso hoje muito pessimista. Parece que o país está pior como nunca esteve, parece que era regressar a outros tempos, e isso de facto é incompreensível. E eu acho que isso tem a ver com 2 fatores. Por um lado, com a distância temporal, ou seja, as pessoas já não se lembram do que era o país há 50 anos e, portanto, perdem essa referência. Os mais jovens não se lembram, nem sabiam, nem passaram por isso e, portanto, não têm essas referências. E, por outro lado, eu acho que tem a ver com alguma manipulação de informação que vai sendo feita. Eu costumo dizer que nós, há 20 ou 30 anos, tínhamos dificuldade de acesso à informação. Não tínhamos acesso à informação, todos nós tínhamos em casa uma enciclopédia que íamos consultando. Hoje as crianças... Exatamente, uma enciclopédia, e para os trabalhos da escola íamos lá à enciclopédia, era aquilo que tínhamos. Hoje os meus filhos não vão a uma enciclopédia, é impensável irem consultar uma enciclopédia.
Mas depois têm acesso a imensa informação, mas muita dela é má informação, é informação manipulada. Portanto, uma preocupação que eu acho que devemos ter hoje é a de garantir que as pessoas têm acesso a boa informação e, para além disso, que conseguem distinguir a boa da má informação. Porque, de facto, não há nada que nos indique que o país está pior e que justifique esse discurso tremendista. Mas achas que as pessoas também estão mais predispostas a acreditar nessa informação manipulada? Ou seja, estão mais preguiçosas, entre aspas, em procurar a boa informação? Acreditam mais facilmente em coisas que à partida parecem impensáveis? Eu acho que por um lado pode ser isso, mas por outro lado também as pessoas não têm capacidade. Repara, o mundo evoluiu muito rapidamente. A informação evoluiu muito rapidamente. E as pessoas nós não formamos as pessoas para esta realidade. Nós continuamos a formar as pessoas para um mundo que já não existe. Portanto, nós não damos nem aos mais velhos, nem aos mais novos formação para que eles possam distinguir as fontes de informação. Portanto, eu não sei se à partida é um problema de preguiça ou até de má-fé das pessoas. Eu acho que tem a ver com um problema de desconhecimento. Não um problema de desconhecimento em como aceder à informação, mas de como triar a origem dessa informação. Eu falava disso porque as pessoas também estão elas próprias muito polarizadas, porque a sociedade está muito polarizada e, portanto, as pessoas à partida acreditam naquilo que querem acreditar. Mas para depois também são bombardeadas com informação que vem sempre dos mesmos lados. As redes sociais potenciam muito isso. É muito difícil. Sim, mas um cidadão adulto, quer dizer, tem a liberdade de ir às redes sociais e de ir a outros órgãos de comunicação social ou outras fontes procurar informação mais fidedigna, não é? É verdade, mas quando é bombardeado com informação... Uma criança é mais difícil, claro. Sim, mas eu não sei se um adulto está devidamente formado, informado até, Sim, para distinguir essas origens de informação. Nós vimos a circular no WhatsApp vídeos, por exemplo, sobre migrações, tantas vezes recebo, que dizem coisas absolutamente falsas, absolutamente erradas, e aquilo circula e as pessoas acreditam. Acreditam porque querem ou acreditam porque não sabem, não percebem que aquilo está errado. Não sei. Sei que é uma obrigação nossa, tua como jornalista, minha como responsável numa grande fundação, por garantir que as pessoas têm acesso à boa informação e, portanto, pôr os factos, mostrar os factos. Ainda ontem organizámos um grande debate sobre migrações com um grande especialista, portanto, trazer estes factos para que as pessoas sejam confrontadas com esta realidade e possam distinguir aquilo que é verdade daquilo que é falso. Tu lembras-te do teu primeiro contacto com a política, com a política real, ou com algum político, ou com um comício? Ou como é que isso foi? O meu primeiro contacto na nossa geração, eu acho que aquela eleição que marcou toda a gente foi a eleição 86, Freitas do Amaral, Mário Soares. E já não sei se fui a um comício, mas lembro-me de ver as bandeiras na escola. Portanto, não me lembro exatamente se estive num comício, mas lembro-me de contactar de perto com essa realidade, com as bandeiras, com os autocolantes. Portanto, essa campanha esteve muito presente. Estavas de que lado? Freitas do Amaral, okay. Já nessa altura. Pensei que tinhas alinhado com o Soares. Já nessa altura, não, já estava com Freitas do Amaral. E depois vivi aqueles anos do cavaquismo, eu era muito novo, mas vivi-os com muita paixão. Achei que o país tinha melhorado extraordinariamente, era um grande, acompanhava isso com atenção. Lembro-me, por exemplo, com alguma ingenuidade, que no dia em que António Guterres ganha as eleições, ali em 95, já Cavaco Silva não era candidato, mas lembro-me de estar sozinho a pensar o que vai ser do país agora, porque a presença de Cavaco Silva era tão marcante que eu não imaginava um país sem aquele primeiro-ministro, e portanto isso marcou-me muito nesses anos. E depois sempre fui um grande apaixonado por política. Lembro-me de estar a ouvir os congressos do PSD até às tantas da manhã num rádio, os debates entre Durão Barroso e Fernando Nogueira, ou os debates entre Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Santana Lopes. Mas porquê que Cavaco Silva e a sua liderança te marcaram tanto? Eu acho que marcaram toda a gente naquela geração, porque o país mudou completamente. Isso sentia-se. E sentia-se que o país tinha um rumo, que havia um objetivo, que havia uma estratégia, que os ministros eram pessoas respeitáveis, que o primeiro-ministro era uma pessoa que tinha uma autoridade extraordinária, que o país estava em transformação, que havia autoestradas, que havia desenvolvimento e, portanto, isso era uma coisa para uma criança ou um jovem que estava desperto para a realidade, que era muito evidente e, portanto, para mim, não havia outra, não imaginava outro país que não fosse aquele. E de certa forma estabeleceu
um certo ideal do que é ser um líder político? Para mim, sim, claramente. E já agora, repara, falei do mais óbvio, que eram as infraestruturas, as autoestradas, mas outro aspecto que até tem a ver com algo que eu conhecia bem, que era aquele aspecto das barracas em Lisboa, dos bairros sociais em Lisboa, foi Cavaco Silva que acabou no programa de erradicação das barracas, que acabou com as barracas, e portanto eu vi essa transformação na cidade também. Ao lado da escola da minha mãe, vias o bairro de lá está a desaparecer e a surgirem os prédios, em Marvila, em Chelas, portanto vi essa realidade também social, ou seja, Cavaco Silva para mim é uma... Teve Mário Soares e as presidências abertas sempre ali em cima, não é? Sim, é verdade, mas isso faz parte do jogo. Nomeadamente nessa questão da erradicação das barracas. Sim, é verdade, mas isso faz parte do jogo e, portanto, acho que é... E achas que esse país de Cavaco Silva e depois de António Guterres e de Durão Barroso, tu dizias há pouco que o país teve muitas conquistas, mas achas que esse país conseguiu exatamente aquilo que poderia ter atingido ou falhou em que momentos para ti? O país teve nos últimos 20 anos um período essencialmente de estagnação económica e, portanto, eu que não alinho pelas vozes dos que dizem que está tudo uma desgraça e está tudo péssimo, acho que houve uma perda de oportunidade. Acho que nós podíamos estar muito melhor do que estamos. E, portanto, acho que há uma série de oportunidades perdidas, mas não acho que seja tarde para as recuperar. Nós estamos num bom momento histórico, estamos com apoios ainda financeiros da União Europeia, como nunca tivemos, aliás, e, portanto, acho que não é tarde para recuperar, mas, de facto, olhando e os estudos que temos, por exemplo, o estudo que fizemos na Fundação com o Fernando Alexandre, que agora é ministro, sobre a economia portuguesa, é muito claro que há uma série de fatores importantes para o crescimento do país que não foram ainda aproveitados e que explicam, em parte, essa estagnação ao longo de mais de uma década. Mas isso achas que é porque o país está demasiado preso, por exemplo, à questão do turismo e devia estar mais à questão dos bens transacionáveis, por exemplo? Acho que o país não deu o salto estratégico que podia ter dado. Está preso ao turismo, claro, o turismo é muito importante, foi o turismo que nos tirou, parte da crise financeira. Embora hoje o turismo não seja apenas e só o único propulsor da economia portuguesa. Mas foi muito importante e continua a ser muito importante. Agora, acho que nós não demos o salto que podíamos e devíamos ter dado nestas últimas 2 décadas. E não demos porquê, em tua opinião? Não demos porque eu acho que nós não tivemos essa estratégia, não tivemos talvez a estabilidade política, porque houve aqui também vários governos, não tivemos, e depois não podemos esquecer que houve o período da crise financeira, em que há um governo que está há 4 anos a executar um programa da Troika, e portanto não era um governo propriamente reformista, desse ponto de vista, portanto houve aqui, ou seja, aquela visão estratégica que nós tínhamos tido nos anos 90 e que nos permitiu catapultar para o patamar a que chegámos, eu acho que não se repetiu na década seguinte. Mas como digo, não sou pessimista, acho que ainda vamos a tempo. Claro. Acho que é importante qualificar e sofisticar a economia portuguesa, transformá-la numa economia de fabrico para uma economia de criação, uma economia muito mais sofisticada, uma ligação entre as universidades e as empresas. Agora repara, Bernardo, para isso nós também temos de fixar e reter o nosso talento. Um dos avanços maiores que tivemos, como eu dizia há pouco, foi na educação. Nós estamos com níveis de frequência do ensino secundário e superior acima da média europeia, mas depois temos uma saída muito forte dos nossos jovens. Quase um em cada 3 jovens nascidos em Portugal vivem fora do país. Exatamente. E, portanto, isto é tremendo, porque no fundo significa... 1/3 é muito forte. É muito forte. Quando isso correspondeu a um enorme investimento do país. Quando nós investimos na educação, não estivemos a investir noutras coisas. E isso significou
que o objetivo era o país estar mais qualificado hoje e mais capacitado para essa sofisticação que a nossa economia exige. Se nós não temos cá as pessoas, se as pessoas estão a sair, isso é tremendo e, portanto, aí sim eu fico pessimista. E como é que se inverte esta exportação de talento? Repara, a explicação para a exportação de talento é muito simples, porque se nós olharmos para os dados, vamos ver que esta geração está mais qualificada em média do que a União Europeia, mas os salários são em média muito mais baixos que os da União Europeia. O salário de um jovem em média é inferior a 1.000 euros, 980 euros, muito abaixo da média europeia. E, portanto, a resposta é muito simples. Se as pessoas estão mais qualificadas que a União Europeia em média e recebem muito menos em média que a União Europeia, evidentemente vão sair e vão viver para outros países da União Europeia, que aliás o que os dados nos revelam é que as pessoas saem esmagadoramente. E que é compreensível. E que é totalmente compreensível. Eu dizia outro dia que não podemos censurar nem os jovens que saem, nem os nossos parceiros europeus que os recebem, porque todos estão a fazer aquilo que lhes compete. É a nós, enquanto Portanto, país... No fundo estamos a formar bons quadros para empresas estrangeiras. Exatamente. E o nosso investimento nos últimos 20, 30 anos está a sair para os outros países. Portanto, no fundo, foi um bom investimento que a Alemanha e outros fizeram, porque estão a formar em Portugal muitos dos quadros que estão a receber. É preciso inverter. Essa inversão passa, na minha opinião, por 3 ou 4 aspectos fundamentais. Um tem a ver com a dimensão fiscal. As pessoas não podem ter uma carga fiscal muito elevada, porque isso penaliza os salários. Outra, fundamental, tem a ver com a habitação, porque se os salários são mais baixos e a habitação está a níveis de outros países da União Europeia, é evidente que as pessoas não conseguem fazer face às suas despesas. E a terceira tem a ver com uma dimensão burocrática ou de modernização administrativa, porque é difícil viver em Portugal. Eu já vivi nos Estados Unidos, por exemplo. É difícil viver em Portugal, as coisas são complexas, demoram tempo, há muita burocracia. Isto para um jovem também pesa. Claro. E, portanto, é difícil viver num país que não simplifica a vida às pessoas. E esse é outro aspecto. Repara, tudo isto é uma combinação de fatores. Nós não podemos mudar os salários por decreto de um dia para o outro. Podemos melhorar a qualidade da nossa economia e das nossas empresas, mas não podemos por decreto mudar os salários de um dia para o outro. Mas podemos certamente, e Portugal tem outros fatores de atratividade e tantos outros estrangeiros que nos procuram para viver, porque é um país seguro, porque é um país com clima ótimo. E, portanto, essa combinação de fatores também serve para os nossos jovens que se com algum incentivo mais pudessem ficar cá. Portanto, tu dizes que é difícil viver em Portugal, é de certa forma um país que está a falhar aos seus? É um país que está a falhar aos seus em muitas dimensões, não tenho dúvida sobre isso. Quer dizer, que também lhes deu muito, mas que está a falhar aos seus em aspectos que são simples ainda por cima, e é isso que é mais frustrante. Há alguns aspectos que são simples. O funcionamento do Estado, e não é preciso inventar a roda, porque há outros Estados que têm exemplos de modernização administrativa, de digitalização das suas administrações públicas, que podem facilitar muito a vida aos cidadãos. Isto é uma queixa generalizada, e não é só dos portugueses. Os estrangeiros que vêm viver para Portugal, aqueles que vêm investir para Portugal, criar empresas para Portugal, todos queixam dos custos de contexto, mas como é que um país que tem sido gerido nos últimos 50 anos pelo chamado Bloco Central, portanto que são partidos que na sua essência não são assim tão diferentes um do outro, não foi capaz de criar pactos de regime, de criar consensos para facilitar essa vida às gerações mais novas, a quem produz? Como é que tu entendes isso? Bom, em primeiro lugar, talvez estivessem um pouco acomodados a essa situação de alguma estabilidade do nosso sistema partidário. Isto tudo na vida, a concorrência faz muita falta. E alguma acomodação do nosso sistema partidário, que aliás demorou mais tempo do que outros a diversificar, pode ter levado também a alguma acomodação destes partidos que achavam que não valia a pena ou que não fazia falta grande atividade ou grande inovação, porque iam... Apesar de tudo, tiveste a chegada do Bloco de Esquerda, que foi um partido que veio agitar um bocadinho, e agora a chegada do Chega, não é? Sim, e por isso eu acho que agora as coisas vão mudar. Não estou a fazer a apologia da chegada do Chega, claro que não. Mas acho que haver mais diversidade, para já acho que é positivo haver diversidade no Parlamento. Não acho nada que o nosso Parlamento deva ser monolítico. Acho que haver diversidade é positivo. E acho que isso vai agitar as águas. Mesmo que a diversidade passe por aquela bancada com aqueles 50 deputados.
A diversidade é sempre positiva, porque isso vai levar os outros a ter que responder. Eu não acho que eu de maneira nenhuma apoio aquilo que se diz nessa bancada, mas acho que isso há aqui uma agitação no nosso sistema político que é positiva, que vai levar as pessoas Obriga a a redefinir as estratégias. Exatamente. E acho que é preciso trazer qualidade, pensamento, políticas públicas. Sabes que eu acho que nós... os ingleses têm os americanos têm uma expressão, uma diferença entre policy e politics. E nós estamos muito focados, e estivemos sempre muito focados no politics, e continuamos a estar, mesmo agora neste contexto, na pequena política, na pequena trica. Sim. E fala-se muito pouco de policy, daquilo que tu justamente dizias, os acordos de regime, os acordos de longo prazo, aquilo que é fundamental. Sim, a estrutura, o que é a base, não é? Exatamente, a base do país, aquilo que é a estrutura, que é a linha, o fio condutor da nossa história, da nossa estratégia. Isso fala-se muito pouco. Houve quem ficasse muito alarmado com o que se passou com a eleição do Presidente da Assembleia da República, mas aquilo não é a política a acontecer, a democracia a acontecer? Ou achas que foi mais do que isso? Acho Quer dizer, tu olhas para os Estados Unidos e tens, por exemplo, no Senado, grandes figuras que são chumbados permanentemente e que só são eleitos à 20ª votação. Quer dizer, aqui não acabaria por acontecer igual ou não? Sim, não quero exagerar a importância desse episódio, que acho que é um episódio. Agora, também acho caricato que os partidos não se consigam entender para uma decisão que é uma decisão essencial para que o próprio Parlamento começasse a funcionar. E, portanto, houve ali um aspecto... Mas repara, eu acho que isso é pequena política, mais uma vez. Naquela altura... Mas aí é o tal novo partido, ou obrigar os partidos grandes a... Pois bem, que seja, talvez tenha sido uma lição para se perceber como é que isto agora vai funcionar, mas repara, naquelas 48 horas, em vez de estarem preocupados todos em pensar o que seria o próximo programa de governo, ou o que seriam os próximos anos, estavam a discutir quantos votos eram necessários para eleger aquela pessoa. E isso de facto eu acho que é tal... pequena política e não grande política. A culpa aqui não é de ninguém, é das circunstâncias, mas que possamos olhar para isso de um lado positivo, que é então vamos começar a pensar nas grandes questões, porque isto mostra-nos que não é nas pequenas que estará o nosso futuro e que estará a solução para os nossos problemas. Falaste-me há pouco da tua passagem por Washington, onde viveste. Lembra-se das grandes diferenças quando chegaste? Com que idade é que chegaste a Washington? Eu fui para Washington com 26 anos, estava a começar a investigação para o meu doutoramento, fui para Georgetown com uma bolsa da Fulbright, e foi para mim, um jovem de 26 anos, apaixonado por política, foi para mim um ano absolutamente extraordinário. Já é uma cidade vibrante e muito interessante, e depois, do ponto de vista político, lembro-me de sair ao final do dia do Law Center, que é no centro da cidade, não é na parte antiga de Georgetown, e ir para aqueles bares à volta do Capitólio, onde se juntavam os assessores do Capitólio com os lobistas, com os jornalistas, e eu entrava e falava com eles, e as pessoas falavam comigo e perguntavam, e depois todos os dias havia uma grande figura a falar, que vinha à universidade falar. Lembro-me de ouvir Obama ainda antes de ser candidato e de estar lá na universidade a discursar, e tantos outros, e figuras mundiais. O mundo universitário nos Estados Unidos é muito diferente. É muito diferente. O mundo universitário é extraordinariamente rico e vibrante. Sim. Portanto, desde logo pelo financiamento. Rico em sentido próprio. Desde logo pelo financiamento, que é uma coisa brutal. Mas que sabes que eu acho que é importante, porque quando tu queres qualidade, claro, tens que atrair financiamento. E há muitas coisas... Sim, tens grandes investidores, grandes empresários... E que investem a sério nas universidades. E as universidades são locais, desde logo, bonitos esteticamente, de culto, onde as pessoas estão bem, e onde as pessoas estão felizes, e onde há de facto uma grande riqueza, um ambiente intelectual muito vibrante, e isso eu senti uma diferença enorme. E aproveitaste para conhecer os Estados Unidos? Aproveitei, aliás, depois voltei várias vezes, porque o meu orientador de doutoramento era americano, voltei várias vezes a outras cidades, mesmo no interior dos Estados Unidos, e conheci relativamente bem os Estados Unidos, desde o interior às cidades mais cosmopolitas. Também pude ver essa enorme diferença. Há duas Américas, não é? Claro, essa não és daqueles portugueses que se perguntam, como há tantos, como é que é possível a América votar em Donald Trump?
Não, para mim é muito óbvio. Que é relativamente fácil de perceber, mas... Para mim é muito óbvio, quer dizer, quem vai ao centro dos Estados Unidos, isso é muito claro. Eu estive, por exemplo, na fronteira, até porque estudo as migrações, estive na fronteira de El Paso com Ciudad Juárez, passei de um lado para o outro, e isso vê-se ali a pressão migratória, numa altura em que ela ainda não existia no Mediterrâneo. Estive no Texas, estive no Maine, cá deste lado, estive em Montana, portanto, estive em vários locais diferentes e pude ver essas diferentes Américas, e é muito claro, percebe-se muito bem de onde vem esse voto em Donald Trump. A falta de condições de vida que afeta muitos americanos, esses trabalhadores, muitos deles que apoiam Donald Trump por essas razões. Sim, por exemplo, aquilo que aconteceu ali em Detroit, que era uma cidade muito industrializada, com a indústria automóvel, com pessoas que tinham uma classe média muito forte e que, de repente, por força da globalização, acabam por ficar no desemprego. Hoje, ir a Detroit é desolador e as pessoas estão no desemprego e vivem mal, e portanto isso é compreensível. Acho que não devemos culpar essas pessoas, acho que é preciso encontrar soluções. Também não acho que a solução seja aquilo que Donald Trump tem para oferecer, mas é preciso encontrar e sobretudo compreender o enorme isolamento e o desespero em que essas pessoas se sentem. O Miguel Morgado falava aqui da forma como esses partidos, também aqui na Europa, estão a tomar conta desse descontentamento, desse abandono das grandes indústrias, do Estado, de toda essa classe social que está muito abaixo e que, portanto, sente-se, no fundo, muito, muito desamparada. E que isso, por exemplo, na terra do Miguel Morgado, em Setúbal, também aconteceu. Ou seja, o Chega tomou conta daquele que era o eleitorado tradicional do PCP. Sim, porque, vamos ver, não há propriamente aí um programa político, não é? Não. Se nós quisermos discutir... É surfar a onda, quase. Sim, se nós quisermos discutir qual é o programa, qual é a proposta. Essas pessoas estão descontentes com a globalização, muito bem, mas então qual é a proposta? Não existe. É o capitalizar desse descontentamento. E esse descontentamento foi capitalizado em momentos históricos diferentes por partidos diferentes. Como dizia, o PCP... chegou em certa altura a capitalizar o descontentamento. O Bloco de Esquerda em certa altura capitalizou o descontentamento. Neste momento provavelmente é o Chega que está a capitalizar esse descontentamento. Portanto ele existe, ou seja, o combate a isso tem que ser o combate ao descontentamento, ou seja, nós temos que perceber quais são as razões profundas dessas pessoas e tentar dar-lhes uma resposta, e é só assim que as podemos trazer para um campo onde queremos que elas estejam, mas certamente que não é discutir a espuma do dia-a-dia que nós vamos chegar a essas pessoas, porque isso não lhes interessa. E, portanto, quando elas ouvem um discurso de descontentamento, um discurso de deita abaixo, um discurso antissistema, é nesse discurso que eles se revêem. Como os partidos do sistema não podem fazer esse discurso, a única forma que têm de reagir é atacar de frente os problemas que as pessoas têm. Tu, como um conhecedor profundo da questão das migrações, como é que recebes o discurso quando ouves de André Ventura relativamente aos imigrantes? Sendo que Portugal sofre desse déficit demográfico de que falávamos há pouco. Vamos ver, eu acho que o discurso sobre as migrações é um discurso que está muito emocional e depois também há uma certa manipulação dessa emoção. E há muito um problema de percepções erradas. Portanto, eu gosto muito de uma abordagem que é uma abordagem baseada em factos. Nós temos que olhar para os factos. Há duas teorias que tipicamente os partidos políticos atiram uns aos outros. É a teoria das fronteiras abertas e a teoria das fronteiras fechadas. Nem uma nem outra fazem qualquer sentido. Qualquer sentido. Se Portugal fechar as fronteiras, a nossa economia colapsa. Portanto, é uma teoria que não faz qualquer sentido. E a teoria das fronteiras abertas também não funciona, porque nós vivemos num mundo global, vivemos dentro da União Europeia, e portanto não podemos de um momento para o outro abrir as fronteiras e permitir que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo venha para cá. Desde logo, porque isso põe em causa a dignidade das pessoas que nos procuram. Não é só um argumento económico ou de segurança interna. É, sobretudo, um argumento humanitário, porque se nós recebemos pessoas sem ter condições para as receber, como aliás agora está um pouco a acontecer, depois as pessoas não têm dignidade e nós não temos condições para essa dignidade e para viverem cá com as suas famílias. E, portanto, isso é algo que não pode acontecer. Mas nos países com grandes movimentos migratórios não há sempre
uma parte dessa imigração que é sempre ilegal, que é sempre menos bem tratada, isso não acontece historicamente? Acontece porque as políticas migratórias foram tornando desajustadas à realidade. Mesmo os Estados Unidos, que são um grande país de imigração, têm uma política migratória muito antiquada, Claro. que vem dos tempos em que as ondas migratórias foram para os Estados Unidos. Mas eu dou-te um outro exemplo que eu acho muito interessante, que é o exemplo do Canadá. O Canadá, que está ao lado dos Estados Unidos, é um país desenvolvido, sofisticado, mas está ao lado dos Estados Unidos e, portanto, sofre a concorrência dos Estados Unidos pelo melhor talento migrante. Teve que desenvolver uma política migratória muito ativa para conseguir concorrer com os Estados Unidos e atrair para o Canadá alguns dos cérebros que estavam a ir para os Estados Unidos e alguma da força de trabalho que estava a ir para os Estados Unidos. E então tem, para mim, uma das políticas migratórias mais sofisticadas do mundo, em que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, com um smartphone, se pode candidatar a um visto no Canadá, preenche um formulário e aquilo é analisado e há uma resposta em alguns dias. E isto é, de facto, uma política migratória extraordinária que reduz muito o incentivo para a imigração irregular e para as redes clandestinas, etc., porque é fácil, é simples, é transparente. Portanto, nós só devíamos ter as portas abertas para imigrantes com visto, com contrato de trabalho, com visto assegurado à partida. Eu não acho isso. Acho que há sistemas. Acho que há sistemas. O sistema canadiano, por exemplo, é um sistema por pontos. Em que há um encontro, procura-se fazer um encontro entre as necessidades do país em determinados setores de atividade e a oferta que há fora. Portanto, não é necessário um contrato de trabalho à partida. Eu acho que a ideia do contrato de trabalho é uma ideia, obviamente, a que as pessoas se apegam porque ela é mais segura, mas não é a ideia mais sofisticada do mundo. E em Portugal ela pode não resultar, porque repara, Portugal é um país em que 99% das empresas são pequenas e médias empresas. E há muita sazonabilidade. E, portanto, as nossas empresas não têm capacidade para ir ao Brasil ou à Península do Indostão contratar funcionários. E nesse aspecto o Estado tem que lhes dar uma ajuda com uma política que permita atrair essas pessoas. Mas permita atrair essas pessoas para setores de atividade que garantam a sua absorção e que garantam a sua integração em termos de dignidade. E é justamente isso que faz o Canadá, mas não só o Canadá, a Austrália também, a Nova Zelândia. Mas não é pisar a linha um país dizer agora só queremos estes imigrantes e não queremos aqueles. Queremos estes porque preenchem o X, o Y e o Z, e estes aqui têm o M, o N e o O e, portanto, não nos interessam. Repara, mas isso é que é ter uma política migratória. Mas não o contrário é portas abertas. Mas não pisas a linha do discriminatório? Não, porque se tens uma política migratória, tu tens que garantir duas coisas. Que as pessoas que vêm são bem integradas e que tens condições para os receber. E, portanto, isso não é discriminatório, isso é responsável, porque isso significa que nós garantimos que aqueles que vêm têm condições para vir. E depois, repara, aí depois há alguma confusão também terminológica nestas coisas. O facto de nós podermos, de alguma forma, fazer um encontro entre os que vêm e as nossas necessidades de trabalho, não exclui dois aspectos fundamentais. Um tem a ver com o asilo e os refugiados, que é outra realidade, e outra tem a ver com os vistos humanitários que, no fundo, visam compensar aquilo que não seja coberto pelo asilo. E eu defendo ambos. Aliás, o asilo não precisa de defender, porque está num tratado internacional desde 1951, e os Estados têm a obrigação de receber as pessoas. Portanto, se nós estamos a falar de pessoas que são perseguidas nos seus países de origem, que fogem de guerras, nós temos a obrigação legal de os receber e de os integrar. Quanto àqueles que vêm para integrar o nosso mercado de trabalho, todos os países do mundo desenvolvem políticas migratórias e é perfeitamente normal que o façam. O Chega carrega muito na teoria da substituição que está em curso em Portugal. Isso é completamente irreal ou não? Sim, por um lado, Portugal tem um nível de imigração baixo. É preciso que tenhamos consciência disso. Em Portugal há cerca de 800 mil imigrantes neste momento. Isso corresponde a mais ou menos 8% da população. Na Europa é normal um país ter de 15% a 20% de população imigrante. Portugal ainda está entre os países considerados de baixa imigração dentro da União Europeia. É verdade que já está no limiar superior, portanto já se está a tornar um país de média imigração, mas é ainda um dos países que tem menos imigração. Portanto, não é verdade que haja uma invasão, uma dissolução, etc. Mas mesmo quanto à questão cultural, eu tenho sobre isso uma visão muito mais cosmopolita. Eu acho que países como os Estados Unidos da América, ou como o Canadá, como a Austrália, beneficiaram muito em termos culturais da imigração, em termos académicos, em termos musicais, gastronómicos. Quer dizer, a imigração enriqueceu
imenso esses países. Só que eles conseguiram desenvolver políticas de integração, que eu chamaria cosmopolitas, que permitem essa integração adequada. As escolas, por exemplo, nem todas estão já preparadas para... Em Portugal? Não, mas claro, esse é um dos problemas de nós não nos termos preparado para esta realidade. As escolas não estão minimamente preparadas para receber, e nós já temos uma percentagem significativa de alunos no nosso ensino básico e secundário. 10%, 10%, exatamente. 10% são filhos de imigrantes. Exatamente, são filhos de imigrantes, e isso exige do sistema de ensino, obviamente, uma adaptação em aspectos culturais, até religiosos, mas isso enriquece extraordinariamente o nosso contexto, enriquece as nossas crianças que estão nas escolas e que convivem com essa realidade. Eu só vejo aspectos positivos nisso, desde que nós consigamos ter uma política correta de integração, que eu vejo muito mais nos Estados Unidos do que, por exemplo, na Europa. Tenho tentado comparar com dados aquilo que se passa em França, por exemplo, com aquilo que se passa nos Estados Unidos, e revejo muito mais na política de integração norte-americana. Só para terminar este tópico, Passos Coelho fez bem quando associou a questão da imigração com a questão da insegurança? Eu não vou comentar, o comentário, mas posso dizer uma coisa: os dados revelam que não há uma relação entre imigração e criminalidade. O aumento da imigração não correspondeu ao aumento, por exemplo, das condenações em tribunal, pelo contrário, até reduziram, e não correspondeu ao aumento da população estrangeira na nossa população prisional, pelo contrário, diminuiu. E, portanto, os factos são esses, e quem estuda estas coisas sabe que, por exemplo, a primeira geração de imigrantes, em geral, não é muito propensa à prática de crimes, porque tem um receio enorme da deportação. São e, mais portanto, os filhos. As segundas e terceiras gerações, isso já é mais persistente. Na primeira geração isso é mais improvável, porque as pessoas querem integrar-se, isto é, querem que o seu projeto tenha sucesso. Portanto, o importante é recebê-los e recebê-los bem. Exatamente. E não como estão em muitos locais em Lisboa, que é degradante. Exatamente. Passamos à segunda fase deste podcast e eu começaria por te perguntar, Gonçalo, qual é que é a tua desilusão? A minha maior desilusão é a radicalização da nossa sociedade. Eu esperava que Portugal hoje, 50 anos depois da democracia, e com todo o progresso que apesar de tudo teve, tivesse uma sociedade muito mais harmonizada e muito mais pacificada, e portanto surpreende-me e desilude-me essa radicalização da nossa sociedade. E a tua inspiração? A minha inspiração é muito óbvia, mas é o Papa Francisco. Eu sou professor na Universidade Católica e, portanto, há ali uma relação muito próxima com a Igreja e com o Papa, que aliás visitou a Universidade Católica o ano passado. Quando esteve cá nas jornadas. Quando esteve cá nas jornadas, e é para mim uma enorme inspiração, sobretudo pelo seu humanismo e pela sua moderação e pela sua inclusão. E eu acho que isso é uma mensagem universal tão importante que, quando é dita por um líder que influencia milhões de pessoas, é extraordinário, e a mim comoveu muito a presença do Papa em Portugal no ano passado. Gonçalo, vamos então passar à música que trouxeste, uma música de Bon Iver. Escolheste esta música porquê? Bom, para já porque gosto muito, acho que é uma música muito bonita. I Can't Make You Love Me é uma música que é cantada por vários cantores, mas tem aqui esta versão dos Bon Iver que eu gosto especialmente, e que fala muito da ideia de que nós não podemos forçar o amor, não podemos forçar a amizade, não podemos forçar a vontade, e que em última análise apela à nossa humanidade. Nós somos seres humanos e conectamos-nos com aqueles de quem gostamos, por quem temos empatia, e não podemos forçar essa empatia. Portanto, em última análise, se quiseres, é uma mensagem de humanidade. Nós nunca vamos perder esta condição, para o bem e para o mal, de sermos seres humanos. E tem faltado alguma humanidade neste mundo. Gonçalo, agradeço-te muito teres vindo ao Geração 70. Muito obrigado. Muito obrigado. E este podcast teve a sonoplastia do João Martins e João Ribeiro, a produção editorial da Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Matilde Fieschi, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Muito obrigado. Lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't pay tonight.
O Kia EV6 já carregou. Aproveite os 528 km de autonomia num test drive e conheça em detalhe o design inovador feito com materiais amigos do ambiente como o plástico reciclado e o couro vegan. Dirija-se a um concessionário Kia e descubra o Kia EV6. Kia. Movement that inspires.